Olá, eu sou o Danielson e esse é o primeiro episódio da série, da playlist do like e compartilho. Essa série que está começando agora, né, esse é o episódio número 1, é uma série em que eu compartilho, indico e comento livros, filmes, conteúdo, pode ser um site também, conteúdo edificante para a nossa vida. Então nesse nosso primeiro episódio de Dou Like e Compartilho, que vai estar no meu canal no YouTube, na playlist Like e Compartilho, eu quero dar o meu like e compartilhar com vocês essa obra maravilhosa que é Vivendo na Zona de Combate, um livro edificantíssimo do grande teólogo e missionário Rick Renner. Quero falar um pouco sobre o autor. Rick Renner tem muito material bom, tem devocionais, tem estudos, muito material edificante. Rick Renner, né, tem até uma dupla de cantores sertanejos aqui no Brasil que tem o mesmo nome, mas não, olha aqui, ó, é um nome só, Rick Renner. Né? Ele é um missionário, pastor norte-americano, evangélico, que faz um trabalho excepcional já há algum tempo na Rússia, levando a palavra de Deus para o povo russo. Ele é presidente de uma das maiores denominações evangélicas da Rússia atualmente. Ele que foi pregar bem num período de perseguição religiosa, de opressão, mas ele recebeu esse chamado e ele e sua família se mudaram para Moscou e permaneceram lá até hoje. Claro que ele faz viagens, conferências, já esteve no Brasil, né? E ele é teólogo, bibliólogo, especialista em Novo Testamento, em grego do Novo Testamento, mas acima de tudo é um homem de Deus, um homem de oração, um homem de testemunho, alguém que tem dado sua vida pelo Evangelho. Vale a pena. Ele não fala simplesmente de teoria, ele é um teólogo realmente, um bibliólogo, mas ele não fala de teoria, mas ele fala muito da vivência. E nesse livro, Vivendo na Zona de Combate, que foi publicado aqui no Brasil em português pela Rema Brasil Publicações. Depois eu vou colocar o site da editora, caso vocês quiserem adquirir esse e outras obras pela Rema Publicações no Brasil. Vivendo na Zona de Combate é um livro voltado para obreiros e obreiras, para pastores e pastoras. Né? São evangelistas, missionários e missionárias, obreiros, aqueles que trabalham na obra de Deus. Embora tenha assim, um conteúdo muito rico, bibliológico e teológico, o que mais me toca nesse livro, o que realmente mais me toca nesse livro, é a carga espiritual, né? A presença do Espírito Santo em cada leitura. E como Rick Renner consegue amarrar e fazer uma ligação entre a teoria. Quem cursou teologia vai se identificar muito e vai se lembrar de aulas de história da igreja, vai se lembrar de contexto social histórico do Novo Testamento, lendo isso, vai se lembrar de história da parte histórica, mas tu vai ver que ele consegue fazer pegando a experiência, e esse texto se baseia nos primeiros missionários, nos primeiros da igreja cristã, né, do século I, e a partir disso ele traz para a nossa vida, para a vida do obreiro, o tipo de luta, a opressão espiritual, como os primeiros missionários, os primeiros pastores, os apóstolos da igreja primitiva conseguiram lidar com situações concretas de batalha espiritual e conseguiram superar a ponto do Evangelho chegar até os nossos dias, e como nós podemos reagir a isso, como nós podemos edificar. Então é um livro instrumental, é um livro e é fácil, é gostoso de ler. É gostoso de ler. Às vezes tem que dar uma disciplina de parar de ler, porque ele envolve muito. É uma leitura envolvente, é como se estivesse conversando
com o Rick Renner enquanto tu tá lendo. É muito gostoso. Então, Vivendo na Zona de Combate, ele começa o livro com várias pessoas endossando, né, e comentando e recomendando essa leitura, como o Jeremiah Johnson, que é presidente da Christian Theory Society, Joris Pearson, que é pastor sênior da Eagle Mountain International Church e presidente da Kennedy Kaplan Ministries, também Kennedy Reagan, também endossando essa leitura, doutora, não preciso apresentar o Kennedy Reagan, todo mundo conhece, doutora Caroline Leaf, neurocientista cognitiva, doutora Merlin Hickey, muito legal, presidente e fundadora da Merlin Hickey Ministry, que a doutora Merlin Hickey é também escritora, muito boa, né? Nem tinha notado que era ela. Tony Cook, que é escritor e mestre em Bíblia, Mark Barclay, pregador, Beth Jones, que é pastora e escritora da Valley Family Church, e assim vai. Olha só, gente, é muita gente que comenta como esse livro ajudou no seu ministério, recomenda, e de todos que estão recomendados, tem também eu que estou recomendando, não sou ninguém, né? Mas recomendo como leitor, não como especialista, não, mas como leitor, alguém que está se identificando. Vou mostrar então, são 9 capítulos, também tem notas, tem referência. Embora o texto seja um texto bem gostoso de ler, o Rick Renner ele tem um cuidado muito grande de colocar em notas de rodapé todas as referências para a gente poder conferir. Ele contextualiza tudo que ele está falando, ele não vai largando a opinião dele solta, mas ele vai contextualizando, dá referência para ti poder pesquisar por ti mesmo, é muito bom. E o texto é muito leve. No primeiro capítulo fala sobre linha de frente da batalha e começa falando sobre, a partir da experiência de Timóteo, que era um jovem bem no início da igreja, como ele enfrentou, com a ajuda de Paulo, os desafios, a batalha espiritual, e trazendo isso para a nossa vida de obreiro, de obreira, de pastor, de pastora, de pessoa que está na obra do Senhor. Depois vem vencendo o espírito do medo, daí já traz para isso, né, instrumentos para a gente poder estar diante disso, poder sobrenatural para lutar e perdoar é o outro capítulo. O outro capítulo, aprendendo a resistir. Outro capítulo, outro soldado do Novo Testamento que permaneceu firme. Então ele busca na Bíblia referências, né, para nos inspirar. São referências sempre bíblicas. Ele fala um pouco também da experiência dele. Treinamento, guerreando na zona de combate. Daí ele fala sobre a batalha espiritual que todo obreiro, toda obreira enfrenta todos os dias. Treinamento para a zona de combate, daí ele dá algumas dicas de disciplina. Colhendo os benefícios da zona de combate, me lembrei daquela música, fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou, bem interessante. E termina dizendo sobre uma reflexão, um chamamento, a escolha é nossa. Também tem notas, tem lista de livros de referência. A encadernação é muito boa, a letra olha, é uma letra fácil de ler. Deixa eu pegar um trechinho, né, deixa eu pegar aqui um trechinho para ler, para vocês verem assim a forma com que ele fala. Deixa eu pegar aqui, escolher aleatoriamente, né, pegar aqui. Olha só, página 26 diz assim: todo pastor já teve o coração partido, assim como Timóteo, por pessoas que abandonaram a congregação local. Ou seja, ele pega a experiência de Timóteo, da igreja primitiva, e traz para ele, que também é um pastor, que também passou as mesmas coisas que pastores, pastoras, missionários, missionárias, evangelistas passam. Ele também, então ele fala não só de teoria, entende? Ele fala da prática. Todo pastor já teve o coração partido, assim como Timóteo, por pessoas que abandonaram a congregação local. No tempo de Timóteo, pelo menos, os primeiros cristãos estavam partindo em grande parte porque tinham medo de ser assassinados. Mas se o Senhor encarava a deserção dos primeiros cristãos como falta de fé, pense em como ele acharia fúteis
as desculpas das maiorias dos cristãos de hoje em dia, né? E achei bem interessante que ele fala assim que existe sim motivos às vezes para saída da igreja e tal. É muito bom, é muito bom. Pegar mais um trecho aqui. Na época em que Paulo escreveu a segunda epístola de Timóteo, o jovem ministro estava com dificuldades, porque os membros da sua igreja estavam desertando, sua congregação estava em declínio e ele estava dominado por sentimentos de mágoa, rejeição, ira e medo. Isso é bem coisa que todo pastor, toda pastora, todo obreiro, obreira acaba enfrentando. E para continuar o trabalho no Senhor, Timóteo precisava de uma medida especial de misericórdia de Deus. De modo que Paulo lembrou de que a misericórdia de Deus estava disponível. E ele sai explicando, muito bom. Eu vou deixar depois nos comentários, né, para o site, para quem quiser adquirir o livro, mas eu recomendo essa leitura. É uma leitura para obreiros e precisa ter um mínimo de leitura, de conhecimento bíblico, mas todo obreiro tem que ter, e também de entendimento de contexto do primeiro século, e embora, mesmo que tu não tenha o entendimento do contexto histórico do primeiro século, lendo a forma tão leve que o Rick Renner ele passa, a gente acaba, para quem já conhece, acaba clarificando, acaba renovando o conhecimento, e quem não conhece entende porque tais coisas aconteceram. Mas é bom ter um bom conhecimento de leitura. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou lendo ao mesmo tempo que eu leio, toda vez que ele cita um texto bíblico, um livro, por exemplo, está citando as cartas de Timóteo, eu estou lendo ali e ao mesmo tempo estou lendo a carta de Timóteo. Faço assim, e daí eu consigo acompanhar o raciocínio. Né? É uma dica que eu faço. Mas hoje eu curto mesmo e dou like. Se tu gostou também, deixa teu like aqui. Eu curto e compartilho contigo Vivendo na Zona de Combate, livro de Rick Renner, editado aqui em português pelo Brasil, pela Rema Brasil, um livro sobre a obra de Deus, sobre como vencer as dificuldades, como superar os desafios na obra, como realmente no poder do Espírito Santo destronar as armadilhas de Satanás e seguir em frente com o chamado que Deus tem para nossas vidas. Rick Renner, aliás, recomendo o material do Rick Renner, todo ele é rico, mas hoje recomendo Vivendo na Zona de Combate, de Rick Renner, pela editora Rema Brasil. Se tu também curtiu, deixa teu like, se tu quiser, compartilhe também e adquire esse livro, leia esse livro. Eu não ganho nada com isso, eu só estou só compartilhando. E se tem alguma dica de algum material, de algum site, de algum livro, de algum filme que são edificantes para a vida cristã, deixa nos comentários que eu vou dar uma olhada e vou também nos próximos episódios eu vou estar também referenciando, curtindo e compartilhando essa sua dica. A dica de hoje, Rick Renner, Vivendo na Zona de Combate pela Rema Brasil. Até a nossa próxima dica.